Bom, Leonardo, você está me pedindo um depoimento sobre um trabalho meu, né? Então eu vou te mostrar um pouco e falar um pouco da história justamente desse livro, A Parte da Tarde, né? Que teve inspiração inicial justamente a partir de uma gravura, né? Que é essa gravura de um pássaro. Eu visitei o Evandro Carlos Jardim, que é um gravurista, um artista brasileiro, e no ateliê dele, eu já o conhecia, era professor muito conhecido aqui no Brasil, etc., mas eu nunca tinha ido ao ateliê dele. E de repente eu vi essa gravura no meio de várias, e a primeira frase que me veio à cabeça foi: puxa, mas esse é um pássaro diferente, esse é um pássaro que pensa. E me marcou muito essa imagem, porque não tem nada a ver com o pássaro, a ideia de pássaro que a gente tem normalmente, né? Esse é um pássaro quieto, é um pássaro introspectivo, é um pássaro que não está voando, né? Então desdiz muito da ideia de pássaro tradicional, mas é um pássaro completamente possuído de ser pássaro, né? E eu comprei essa gravura dele na ocasião, pendurei na parede de casa, etc. e tal. 5 anos depois, eu num vazio poético, etc. eu vou fazer um livro sobre essa imagem. E aí eu fui estudar outros desenhos do Evandro e tal, e ele tem vários outros pássaros na sua obra, né? E aí eu comecei a fazer anotações e tudo, e sempre já despertado pela ideia de: puxa, mas esse é um pássaro que pensa, então eu quero fazer um livro em que o pássaro pense, né? E eu fui juntando os pássaros todos, vários, do Evandro, e aí fiz esse caderno, botei aqui a gravura no começo, fiz um joguinho para mim, uma árvore cheia de pássaros do Evandro também, e aí fui fazendo alguns poemas, sempre com a palavra espacializada na página, um outro pássaro aqui dele também, um passaredo, aliás, né? Claro, o poema que eu queria fazer era sobre a imagem inicial, sobre aquele pássaro introspectivo, mas ele é um pássaro que voa também, né? Então eu precisava dos outros pássaros. Olha que lindo esse pássaro do Evandro, né? Só ele aí, né? Então esses pássaros todos fizeram com que me deram inspiração, né, sobre essa essência de ser pássaro, digamos, de modo a que eu então viesse a construir um poema que ele é completamente de palavras espacializadas na página, né? É um modo concretista, mas enfim, a passos miúdos, num ciscar de tarde, pouso, musgo, muro, solo, aqui. Aceito o convite, acaso assente a luz, esquadra longe seduz, mania de palavras entre as penas, desta vez ouso, suspenso, eixo as direções a tempo. Na verdade, é um pensamento introspectivo, né? Um pensamento completamente fechado de si mesmo, do pássaro que avança e dá margem a um poema longo, de certo modo, composto justamente por esses pequenos fragmentos, né? Dando conta desse estar quieto, pensativo do pássaro, né? Começo a sentir uma tosse incômoda. Esquina para uma pergunta. Asa de anzol. Pássaro, envelope. Sou de que passagem? E por aí vai, né? Porque é uma metafísica do pássaro que, afinal de contas, eu tentei construir e tudo mais, né? De perguntar, avesso, me aproximo, envelope, de que passagem? Retoma aquela pergunta anterior, né? Até que, afinal, termina. Pássaro inquieto, sou um pássaro em pouso. Então, é justamente esse pássaro em pouso, né? Esse pássaro pensando, que eu construí ao longo desse poema, que são vários poemas curtos que, afinal de contas, compõem a voz do poeta ao longo de uns 20 poemas, mais ou menos, curtos, né? Mas esse processo todo, na verdade, durou 5 anos, pelo menos, também.
porque eu lembro que eu comecei a escrever esse poema, essa ideia me surgiu em 2000, mais ou menos, um pouco antes. Aliás, tem até o primeiro papel em que eu fiz a anotação, e depois até uma versão vária também do poema, em um outro tipo de suporte, uma das versões possíveis, né? E aqui tem poemas ou fragmentos que depois não foram utilizados também na versão final, né? E aquele que eu já expliquei a vocês, que foi um processo também final. Enfim, curiosidade também, eu pegava esses poemas, estes por exemplo, em páginas separadas e tudo, e eu pendurava num varal para justamente tentar perceber a dinâmica interna do poema. Então fiz isso, por exemplo, uma vez que fui para a praia, pendurei os 25 poemas no varal para tentar justamente construir a linha, né, desse pensamento subjetivo do pássaro. É isso, Leonardo.